A paz do Senhor Jesus para você, meu querido amigo, querido irmão e irmã. Mais uma vez estamos juntos e hoje vamos comentar aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, que estamos estudando a revista sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Hoje vamos estudar um pouco sobre a lição de número 3, sobre o tema Entrando no Tabernáculo, o pátio. Então vamos pensar um pouco sobre o pátio do tabernáculo. O textuário desta lição, João capítulo 10, verso 9, onde Jesus disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A verdade prática está dizendo-nos o seguinte: para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Então é esse o assunto que nós estaremos meditando neste nosso vídeo. O texto básico com relação ao pátio do tabernáculo, estudado na lição, é Êxodo capítulo 27, versos 9 a 19. Nós temos como primeiro tópico da nossa lição o pátio entre as tribos de Israel. O tabernáculo ele ficava exatamente no centro do acampamento do povo de Israel. Essa era a localização daquele tabernáculo. E nós tínhamos também, segundo narrado no livro de Números, no capítulo 2, a distribuição dos exércitos das tribos de Israel ao redor do tabernáculo. Ficavam as tribos comandadas por Judá ao oriente ou na entrada do tabernáculo. Atrás do tabernáculo, ao ocidente, ficavam as tribos sob a bandeira de Efraim. Tínhamos ao norte as tribos lideradas por Dan e ao sul as tribos lideradas pela bandeira da tribo de Ruben. E ali então estavam divididas essas tribos ao redor do tabernáculo. Mas devemos nos lembrar que imediatamente após o tabernáculo, após a cerca do tabernáculo, estavam os levitas. E exatamente na frente do tabernáculo estava o assentamento de Moisés, Arão e os sacerdotes, segundo está escrito em Números capítulo 3, versículo 38. Então o tabernáculo no centro, na frente da porta do lado oriental, Moisés, o assentamento de Moisés, Arão e os sacerdotes. Depois os levitas e aí então a distribuição das tribos, como acabei de falar para você. E o fato do tabernáculo estar localizado no centro do acampamento, essa posição mostra claramente o fato de que Deus deveria ser a centralidade do povo judeu, do povo de Israel. Deus estaria ou deveria estar no centro. Habitarei no meio deles, habitarei. Êxodo capítulo 25, verso 8. Deus diz exatamente isso com relação ao santuário
que era o local da habitação de Deus entre o povo de Israel. Deus no centro. Esse é o grande princípio que nós temos aqui na palavra de Deus. A centralidade de Deus na vida do povo e na nossa vida. Na igreja também, nós temos que centralizar tudo na pessoa de Deus. Ele deve ocupar o lugar mais importante, tudo deve girar em torno do próprio Deus. O Salmo 46, ele traz uma referência interessante, quando ele diz que a cidade do Senhor, do Altíssimo, e Deus está no meio dela. O Senhor Jesus também disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Lá na revelação do Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, quando João teve aquela revelação de Jesus, ele viu Jesus andando entre os 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, que representavam as 7 igrejas ali do Apocalipse, e Jesus estava no meio, como que mostrando que ele deve estar no centro da sua igreja. Uma igreja, mesmo que ela seja do seu aspecto local, ela só pode subsistir como verdadeira testemunha de Deus na comunidade onde está inserida, se ela de fato fazer de Deus o centro das suas atividades, o centro da sua existência. Do ponto de vista individual também, nós só podemos, de fato, viver a vida cristã como Deus quer que nós a vivamos, se Ele for o centro da nossa vida, o objetivo maior de nossa vida, como nós temos claros exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, Paulo, aquele servo de Deus que de fato teve em Cristo o centro de sua vida. Ele mesmo disse que não vivia mais ele, mas Cristo nele vivia. Então, a centralidade de Deus. Em tudo na nossa vida, se Deus for o centro, nós estaremos perfeitamente equilibrados, estaremos de fato fazendo todas as coisas de forma correta, com os objetivos certos, e os resultados também atingirão o verdadeiro alvo, que é a glória de Deus. Se nós quisermos e devemos querer buscar a glória de Deus, devemos centralizar a nossa vida em Deus, como ensina aqui a centralidade do tabernáculo. E ao olhar, pegando agora o israelita, ao olhar para o tabernáculo, o que eles viam era aquele cortinado de linho fino torcido, aquele cortinado branco, e via apenas uma parte, a parte de cima do próprio tabernáculo, o tabernáculo propriamente dito, porque as cortinas, elas tinham 2,25 metros, segundo a medida que está aqui na lição, com relação ao côvado, que é apresentado nas traduções mais antigas da Bíblia. Então, algumas pessoas calculam esse côvado aqui de 44 centímetros, 45 centímetros ou até 50 centímetros. Então, o nosso comentarista aqui, ele considerou o côvado aqui de 45 centímetros, mas quando você lê outros textos, você vai perceber que há uma variação aí, mais ou menos entre 44 a 50 centímetros, que alguns comentaristas colocam. Então, aquele cortinado media aproximadamente 2,25 de altura. Então, não era muito alto, mas não permitia
que o cidadão comum pudesse olhar dentro do pátio. Via apenas uma parte do tabernáculo, porque o tabernáculo tinha mais de 4 metros de altura, não é? Então eles conseguiam ver apenas aquilo de longe. Mas ao olhar para o tabernáculo, para o pátio, ver todo aquele cortinado branco, sem dúvida, ele tinha a sensação de temor, de reverência, porque ali estava a presença de Deus. Então eles viam aquilo como um local sagrado, como um lugar de fato diferente, porque era o lugar da habitação de Deus. Separado, embora no centro, mas separado do acampamento. Isso fala também da separação que a igreja tem do mundo. Jesus mesmo, ele orou e disse que Deus Pai, ele orou pedindo ao Pai para que o Pai guardasse, livrasse do mal o seu povo, porque eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. E essa verdade aplica-se à igreja. A igreja é o povo de Deus que tem espiritualmente, moralmente, nos costumes, em todas as áreas, a igreja é um povo separado do mundo. E quem está do lado de fora da igreja deve olhar para ela e ver o seu testemunho. Aquele linho fino torcido, como nós vamos aprender aqui, ele representa a justiça de Cristo. Mas essa justiça de Cristo que foi aplicada ao crente, no salvo. E essa justiça, então, ela deve resplandecer na vida do salvo, a justiça de Cristo, através da sua vida, do seu testemunho pessoal, e como igreja, como corpo de Cristo, as pessoas devem ver que a igreja é um povo diferente do mundo, separado do mundo. E ao olhar para ela, os pecadores devem olhar com aquele olhar de que, de fato, este povo é diferente, serve a Deus e Deus está no meio deles. É assim que a igreja tem que aparecer no mundo, resplandecer o Evangelho, a justiça de Cristo. Qualquer outra ação que faça uma igreja local aparecer, que não seja essa, ela perdeu o foco, perdeu o efeito de ser sal da terra e luz do mundo. Então devemos tomar cuidado para que na nossa vida particular não percamos o nosso sabor, o nosso testemunho, e como igreja também possamos cada dia mais valorizar a obra de Deus através de Jesus Cristo e mostrar ao mundo o Senhor nosso Deus, que transformou-nos, conforme disse Pedro, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então devemos ser diferentes, sim, no sentido de impactar o mundo pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E esse tabernáculo, ele indica claramente o desejo de Deus, o propósito de Deus de habitar entre o seu povo. E isso terá o seu clímax na consumação de todas as coisas. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 3, está escrito: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, aquele tabernáculo que era, mesmo com o pátio pequeno, porque segundo as medidas que temos aqui, 45 metros de comprimento por 22,5 metros de largura, então bem pequeno. E embora o pátio fosse um local acessível no tabernáculo ali para o israelita, né, o pátio eles poderiam acessar, somente os israelitas, ele era ainda muito pequeno. E claro que nós sabemos que no lugar santo o cidadão comum não podia entrar,
E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, no dia nacional da expiação. Então, ele era muito limitado. Mas, no Apocalipse, nós temos uma promessa maravilhosa do tabernáculo de Deus sendo acessível, a presença de Deus sendo acessível a todos os homens. Esse é a consumação de todas as coisas, o objetivo final de Deus de habitar com os homens por toda a eternidade. Coisa linda, coisa maravilhosa. O segundo ponto da lição fala sobre a construção da cerca do pátio. Aquele cortinado de linho branco, linho fino torcido, a linguagem ali dá a ideia de um tecido mais rústico, não um linho fino tratado como um véu, mas o linho no seu sentido mais rústico, mas aquele cortinado branco que separava o povo. O nosso comentarista, ele mostra também que aquele cercado, ele impedia claramente, eu já citei aqui, de que a pessoa pudesse olhar para dentro do pátio. E as colunas ali também, daquele cortinado, essas colunas, diz Êxodo 27:10, eram de bronze. É interessante aqui a gente observar que na descrição das colunas do cortinado, o comentarista, o escritor bíblico não fala que as colunas eram de madeira recobertas de bronze. Mas, considerando Êxodo 26:32, que fala sobre as colunas da porta do santo tabernáculo, ali mostra que aquelas colunas da porta do tabernáculo eram de madeira e recoberta de ouro. Já no cortinado, nas cortinas do átrio, não fala, não cita madeira, diz bronze. Então, há aqui uma questão interessante, porque muitos comentaristas judeus, alguns afirmam que ela era de madeira recoberta de bronze, outros dizem que elas eram totalmente de bronze, suas bases também de bronze, porque no próprio texto das colunas do átrio não diz que eram de madeiras. Normalmente se afirma que eram, porque entende-se que o escritor sagrado não repetiu essa informação, então elas podiam ser de madeiras recobertas de bronze, mas há aqui uma questão ainda de discussão entre os comentaristas judeus com relação a essas colunas. Mas se eram de madeira recoberta de bronze ou totalmente de bronze, o importante é que, ao olhar para elas eram de bronze. E havia também os colchetes de prata e havia também os varais de prata que davam sustentação às cortinas, e também os colchetes, que eram como ganchos onde as cortinas ficavam presas. Então, ao olhar do lado de fora, via-se totalmente aquele cortinado, que sem dúvida era uma imagem muito bonita. E nós temos então nessas cortinas, segundo a própria lição afirma, a questão teológica da figura da obra expiatória de Cristo, que traz segurança, estabilidade e comunhão. Segurança, estabilidade e comunhão. Como eu já citei, o branco representa a justiça de Cristo e a justiça imputada no crente. E todo aquele conjunto daquele cortinado, com seus colchetes, com suas argolas, com suas bases, com suas colunas, com os varais e as próprias cortinas, formavam um conjunto
muito bem organizado e equilibrado, de maneira que dava um corpo todo ao átrio, ao cercado do átrio, representando aí a comunhão na vida cristã, a segurança e a estabilidade operada pela obra expiatória de Jesus, porque ele nos salvou, nos colocou na sua igreja e nós estamos inseridos, envolvidos num corpo, porque fazemos parte uns dos outros. É esse o ensino relacionado aqui, figurativamente, a esse cortinado, com todos os seus detalhes, mas tudo no seu lugar e tudo trazendo uma harmonia muito boa. Lá em Efésios 4:16, o apóstolo Paulo ele vai falar da igreja como um corpo bem ajustado que funciona perfeitamente. Nós temos também a figura do edifício, nós temos também o apóstolo Pedro falando que como pedras vivas nós somos edificados casa espiritual. Então a gente percebe aí que mesmo na individualidade de cada um, nos dons de cada um, nós todos na igreja estamos juntos, unidos pela mesma obra expiatória de Cristo, desenvolvendo cada um a sua parte, de maneira que isso expressa a comunhão do povo de Deus. E é interessante porque é um aspecto que mais chama atenção, ou um dos aspectos que mais chama atenção da igreja ali de Jerusalém, a igreja primitiva, é justamente o aspecto da comunhão, que eles estavam juntos todos os momentos. E é interessante que diz lá o escritor São Lucas, no livro de Atos, que muitos de fora, eles não se uniam à igreja, mas tinham a igreja com grande respeito. Eles viam o que acontecia, eles ouviam o que acontecia, e muitos não se uniam à igreja, mas respeitavam a igreja. Então veja a separação da igreja e o testemunho da igreja através de uma vida de comunhão e numa vida de temor de Deus, que era esse aspecto que a igreja vivia. Com relação também à segurança, nós temos aí aquele cortinado representando ali o aspecto da segurança da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8, verso 1. E ele disse também, no mesmo capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Depois ele diz, do amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Cristo, para Paulo é a mesma coisa e para nós também. Então, quem nos separará? Então, essa segurança bendita da salvação. Com relação ao linho fino torcido, nós temos aí o linho branco, né? Nós temos aí a santidade e a justiça de Deus. Santidade e justiça de Deus. E esse átrio, ele representava o desejo da comunhão com Deus. Entrar ali significava estar em comunhão com Deus, estar em lugar santo. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 84, versos 2 e 10, ele expressa o seu desejo de estar nos átrios da casa de Deus. A porta e adentrar os átrios da casa de Deus, porque para ele valia mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outra parte. Que nós possamos ter também esse mesmo sentimento de estarmos à porta da casa do nosso Deus, ou seja, na busca da presença do Senhor. Desejarmos anelantemente, como o salmista disse, assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Que nós possamos também desejar, anelar pelos átrios da casa de Deus, que no nosso sentido hoje é a presença gloriosa do Senhor, sabendo que hoje nós temos o direito de entrar na gloriosa presença, entrar no Santo dos Santos.
Depois, nós temos como última parte da lição, último tópico, a porta do átrio. E segundo Êxodo capítulo 27, versículos 13 a 16, que é o texto básico da nossa revista, a entrada do tabernáculo ela ficava sempre voltada para o Oriente. O Oriente, o nosso leste, o nascer do sol. O nascer do sol. Aquela única porta colocada ali, voltada para o lado do Oriente. Uma porta só, representando claramente a salvação pela única maneira de ser salvo, que é através de Jesus Cristo. João 10:9, eu sou a porta. É interessante a gente lembrar aqui, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, que fala de quando Deus expulsou o primeiro casal do jardim. Está escrito, Gênesis 3:24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden. Perceba aqui, ao oriente do Éden, do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o caminho foi guardado porque a porta estava do Éden, a entrada do Éden estava do lado do Oriente. E o homem foi colocado para fora e não podia entrar mais. E agora nesse tabernáculo, Deus coloca uma porta dizendo que o homem pode voltar. Voltar a ter comunhão com Ele. Que bênção gloriosa! Que o mesmo Deus que, por causa do pecado do homem, fechou a porta, agora Ele mostra que Ele está, de novo, colocando uma porta e dando acesso ao homem. Claro que no tabernáculo existia ainda as suas limitações, mas já mostrava o desejo de Deus de ter o homem de volta. E isso concluiu-se de forma perfeita em Cristo, quando Ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e nos abriu a grande oportunidade de termos acesso à presença de Deus, termos comunhão com Deus, podermos ser salvos, entrarmos na presença do Senhor, desfrutarmos das delícias celestiais. Porque o salmista disse, na presença do Senhor, há abundância de alegria, à sua mão direita há delícias perpetuamente. Em Cristo Jesus, nós podemos beber da fonte das águas da salvação. Podemos beber dessa fonte gloriosa. Podemos encontrar alimento espiritual. Podemos nos alegrar diante do Pai. Podemos sentir o seu Espírito, porque Ele nos abriu a porta do lado do Oriente. Depois, nós temos também, conforme o comentarista cita aqui com relação à porta, as suas 4 colunas. As 4 colunas da porta. Lembrando que tinha aproximadamente 22,5 ou 22,5 de largura, não é? É a mesma largura da frente, é a mesma largura de trás do tabernáculo, do pátio. Tinham ali 3 colunas de um lado, 3 colunas do outro, no meio a porta, uma porta até grande, e 4 colunas nessa porta que o comentarista figurativamente aplica, como há mesmo esse conceito através de muitos estudiosos e comentaristas da palavra de Deus, relacionando essas 4 colunas aos 4 evangelhos. E é interessante também aplicarmos aqui essas 4 colunas com as 4 cores do cortinado da porta. Porque
existia ali a cor púrpura, a cor carmesim, a cor branca, que era o linho, e o azul. Comparando isso com os evangelhos, nós podemos ligar Mateus, comparando as 4 colunas com os 4 evangelhos. Mateus vincular a cor púrpura, que era a cor da realeza, e Mateus é o evangelho, conhecido o evangelho do rei dos judeus, né? Podemos vincular Marcos com a cor carmesim, porque carmesim é extraído do esmagamento de pequenos insetos, que extrai aquela cor carmesim, então fala do sofrimento, do esmagamento, e Marcos é considerado o evangelho do servo de Deus. Foi ali que Jesus também afirmou, e nós vemos essa nota forte no evangelho de Marcos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos Lucas e podemos vincular a cor branca do linho ao evangelho de Lucas, porque o evangelho de Lucas é o evangelho do homem perfeito. Então nós temos a perfeição na cor branca. E por último, nós podemos vincular o evangelho de João à cor azul, que é a cor do céu, e João é o evangelho do Filho de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, apenas para corroborar mais essa figura dos evangelhos e as cores, né? E também a questão do rei, do servo, do homem perfeito e do Filho de Deus, do céu, lá em Apocalipse 4 e 7 está escrito: e o primeiro animal, está falando dos querubins que João teve a visão na glória de Deus, diz: e o primeiro animal era semelhante a um leão, veja, leão, que é o rei, ligado a Mateus, e o segundo animal semelhante a um bezerro, ligado ao evangelho de Marcos, que o bezerro é o boi, que é o servo, né? O animal servil. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, Lucas, o evangelho do homem perfeito. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando, alturas, João, o evangelho do Filho de Deus. Então nós temos essas figuras muito bem aplicadas também, que não foge à hermenêutica bíblica, não é? A interpretação da palavra de Deus de forma figurada nesse sentido. Então, esse pátio maravilhoso traz para nós ensinos extraordinários com relação à centralidade de Deus, à obra expiatória de Cristo, a separação do povo de Deus e a entrada maravilhosa ao Evangelho, a esperança viva que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma boa aula a você e que o Espírito Santo nos ajude a podermos estar sempre enfatizando Deus em nossa vida e mantendo a comunhão com Ele.